Muito obrigada, Pedro. A Sarah Brightman tem uma voz, né, angelical e nos leva para esse outro nível. Como é gostoso a gente poder, com consciência, decidirmos ficar neste estado, né? Tudo depende da nossa decisão de onde queremos estar. O inferno e o céu dependem muito da gente, né? Então a gente realmente pode estar num estado difícil, material, enfim, nesse planeta, mas o nosso estado interno, ele realmente pode ser diferente quando a gente decide isso. A gente vê os grandes gurus e as pessoas que se desenvolvem na Índia, o quanto eles têm esse controle, né? Por isso é muito gostoso ir para a Índia. A Índia nos chama, ela nos chama, nos transforma e nos leva realmente para esse outro nível de consciência. É um país, né, que tem uma vibração que está numa outra dimensão. Por isso que muita gente que vai lá, que só tem o lado material da vida, não consegue entrar em contato com outra coisa, a não ser com essa realidade tridimensional, não consegue realmente enxergar o que realmente a Índia significa. E é muito importante quando a gente se desenvolve para poder enxergar mais. E eu tenho profunda gratidão por ter pego esse gosto, né, de evoluir, de se desenvolver, e com certeza a Rádio Mundial é um grande canal para isso, por isso eu sempre agradeço aos donos da rádio, a esse projeto, né, da Miriam, da Dona Lucy, por terem desenvolvido, né, essa oportunidade de levar consciência para tantas pessoas. Com todos os comunicadores, cada comunicador com o seu jeito, com o seu conhecimento. Assim, todos nós vamos crescendo e evoluindo. Então, muito bom dia a todos. Bom dia ao Pedro. Bom dia também aqui ao André, que também edita os nossos programas. Eu tenho um canal no YouTube que disponibiliza esses programas para que vocês possam também, através do YouTube, fazerem praticamente um curso, né, de autodesenvolvimento. Então, aproveitem esse canal no YouTube, é Simone Arrojo Oficial, se inscrevam, compartilhem os vídeos. Eu falo sobre diversos assuntos, sobre leis que regem a nossa existência, que tem a ver com reconciliação, que tem a ver com ordem, que tem a ver com limite, né? Que tem a ver com aceitação da realidade. Constelação familiar é tudo isso. Enquanto nós não aceitamos e não compreendemos a importância de algo que nos machuca, nós não podemos ir para o próximo passo, né? Então, o próximo passo, ele surge quando nós nos abrimos realmente ao novo. E a maior parte tem muita dificuldade de se abrir ao novo. Muita gente teve dificuldade em ir para a escola, por exemplo, porque ir para a escola significa abrir os caminhos para algo novo. Ir para a escola significa eu vou além, né, dou alguns passos em relação ao que a minha família deu. E isso não exclui a família nem diminui a família, isso acrescenta. Então, quando a gente vê os filhos crescendo, estudando, conhecendo outros países, outras coisas, né? O quanto os pais e os avós e todos da família ficam orgulhosos, né? Esse orgulho significa, sim, vá mais, muito mais do que eu fui. E muitos filhos sentem culpa por, de repente, ganhar mais do que os pais ganharam, ter mais sucesso do que os pais tiveram, ou se dar melhor num relacionamento afetivo do que os pais conseguiram. Mas a evolução é isso, para que não tenha sido em vão os erros e acertos dos que vieram antes de nós, nós também vamos errar e acertar, mas já com uma outra base dentro daquilo que eles já conseguiram, dentro daquilo que eles já construíram.
Então, gente, é tão bonito quando a gente percebe como todos contribuem, principalmente na nossa família. Todos contribuíram de alguma forma. Aqueles que erraram, aqueles que acertaram, aqueles que estão errando, os que estão acertando, todos contribuem para o crescimento do todo. O importante é estar no movimento da vida, é estar na vida, né? Isso é muito, muito importante. Então é isso, gente. Continuando aqui o nosso assunto sobre constelação familiar, agora eu vou atender uma ligação. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Simone. Simone? Isso. Ah, que legal. Me achará. Pode fazer sua pergunta, Simone. Então, eu queria saber, assim, que eu peguei o programa já tinha começado, né? Uhum. Mas pode fazer qualquer tipo de pergunta? Depende, vamos lá. Qual a sua questão na sua vida hoje? Então, a questão hoje é sobre, assim, meu casamento, né? Uhum. Muitas brigas. E, assim, o meu marido e tanto meu esposo quanto eu, a gente tá, assim, doente. Mas, assim, a gente já foi ao médico, a gente faz exames e tudo. O dele não deu nada que é na cabeça, né? Ele sente muitas dores, já tem mais de 2 anos, muitas tonturas. E eu tô sentindo muitas dores pelo corpo. E a gente fez exame e não deu nada. E então, assim, a gente não sabe se é de ordem energética, se é de ordens espirituais, a gente não sabe, a gente tá meio que perdido. Vocês têm filhos? Não, desse casamento não. Ele já teve um casamento e eu também. Hoje nós estamos casados, mas a gente tem filho de outros relacionamentos. E essas relações anteriores estão resolvidas? Da minha, sim. Da minha parte, eu posso falar por mim, sim. Hoje está resolvido. Eu e o pai do meu filho, a gente se dá bem, já perdoei ele. Fiz um trabalho muitos anos atrás, assim, espirituais mesmo para isso. Da minha parte, sim, está resolvido. E da parte dele? Não, da parte dele, não. Ele tem conflitos com a ex-esposa dele. Tipo assim, conflito assim, eles não têm filhos, mas eles não conseguem se relacionar, tipo, para conversar, assim, normal, para falar dos filhos. Ele não tem nem contato com ela. Tudo que ele vai falar dos filhos dele tem que ser por intermédio de outras pessoas. E quem quis a separação? Ele. E você já estava com ele quando eles se separaram? Não, quando eu conheci ele, ele era solteiro. Ah, ele já estava sem ela. Já. E ela não tem ninguém hoje? Pelo que eu fiquei sabendo, sim, já tem outra pessoa. Uhum. Ok, vou falar um pouco sobre isso, tá bom, Simone? Tudo bem. Obrigada pela sua Obrigada eu. pergunta. Um beijo. Gente, todas as relações afetivas, elas significam muitas coisas na nossa vida, muitas, né? Geralmente, quando a gente se casa, a gente olha para a família do outro e a gente aprende muito sobre a nossa família, né? Muitas pessoas se casam e querem que a família do outro seja a própria família dela, né? Ou vice-versa. Então, às vezes, os sogros chamam a gente de pais, de filhos, e isso também não é certo, porque nós não somos filhos dos nossos sogros, né? A gente tem os nossos pais e a gente tem que aceitar os nossos pais. Às vezes, a gente quer achar pais melhores. Essa é uma questão. Eu estou falando agora geral, não estou respondendo ainda a pergunta da Simone. A segunda coisa em relação à pergunta da Simone, quando ela começou a falar, para mim tem algo para ser visto em relação aos ex-relacionamentos. Toda vez que a gente começa uma relação afetiva, nós não olhamos os benefícios, a dor que nós vivenciamos numa relação anterior, então nós não estamos livres para termos alguém ao nosso lado ainda. Por isso, toda separação, ela demora um tempo para acontecer. Muita gente fala, puxa, mas eu me separei de um dia para o outro. Uma separação, ela não acontece de um dia para o outro.
né? A ligação energética com um ser que nós tivemos relação sexual, que nós compartilhamos a mesma cama, o mesmo relaxar durante a noite, né? As nossas auras, elas estão ali conectadas, muito próximas. E é muito importante que, como ela disse, eu já perdoei o meu primeiro marido, né? Não existe ex-marido nem ex-mulher, existe primeiro marido, primeira esposa, segundo marido, segunda esposa, porque todos têm um lugar importante na nossa vida. E quando a gente fala eu perdoei o outro, a gente se coloca num lugar de vítima, de santo, e o outro foi o algoz da nossa existência. E nós, como seres nobres, perdoamos o outro, porque ele é um ser tão inferior. O perdão é uma outra história, gente. Quando a gente consegue olhar e reconhecer que numa relação afetiva, ambos caminham juntos, erram juntos. Quando um erra, é porque o outro também está errando. Quando um acerta, é porque o outro também está acertando. Não existe alguém que seja 60% mais ou menos do que nós dentro de uma relação. Toda relação é 50-50, 50% do que dá certo, 50% do que dá errado é de nossa parte e 50% é do outro. Então, quando a gente sai de uma relação achando que a gente recebeu pouco, nós temos que mudar essa visão em relação a um relacionamento. Quando nós ainda exigimos algo do nosso parceiro ou da nossa parceira, que muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem a ver com os parceiros, mas tem a ver com o que nós não recebemos dos nossos pais. Então, quem sai de casa, da relação com os pais, achando que recebeu pouco, vai entrar num relacionamento afetivo que também vai ter essa mesma consequência. Eu recebi pouco amor, recebi pouco dinheiro, recebi pouca atenção, recebi pouco sexo, recebi pouco tudo. Por quê? Porque não conseguiu ainda perceber a grandiosidade do que recebeu dos próprios pais. Quando nós saímos de casa como adultos, dizendo aos pais: gratidão profunda por tudo que vocês puderam me dar, conseguiram me dar. Dentro da humanidade dos nossos pais, eles deram o que puderam. E quando a gente se sente rico com o que nós recebemos, então nós vamos para uma relação muito rica. E isso é uma questão de percepção. Não é uma questão de dizer, puxa, minha mãe era rígida, meu pai era rígido, meu pai me batia, minha mãe não me dava atenção, meu pai não pagou meus estudos, meu pai foi embora cedo. Quando a gente olha para essas questões, nós, com uma visão infantil, nós não crescemos com o que os nossos pais não nos deram, porque o que eles não nos deram somos nós que temos que conquistar. Tudo que os nossos pais não nos deram é porque, de alguma forma, num plano divino, nós não merecíamos ou nós precisávamos desse não, desse limite para que a gente crescesse espiritualmente e crescesse na vida. Então, Simone, a primeira atitude em relação ao seu primeiro marido, você não tem que perdoar nada dele. Você tem que simplesmente perceber o quanto você cresceu na relação com ele, o quanto você se responsabiliza por 50% do que deu certo e do que deu errado. Assim ainda fica melhor ainda a sua relação com ele. Você pode inclusive dizer isso para ele. O seu marido atual, quando ele não olha para essa mulher com o respeito que ela ainda espera dele, né, ele não está livre para ter um relacionamento mais profundo com você. Então, quando o outro ainda não fez o movimento ideal e necessário em relação ao relacionamento anterior, respeitando o que foi, com toda a dor que isso tem, porque toda separação causa uma dor profunda, essa dor se manifesta no corpo. Então, tanto você quanto ele ainda estão
com dores relacionadas aos primeiros relacionamentos e não estão livres para um relacionamento somente entre vocês dois. Essa é a questão. Tá bom? Então, o movimento que eu aconselho você a fazer, porque você não vai fazer um movimento para o seu marido, ele vai ter que fazer esse processo. Você dá um lugar ao seu primeiro marido, reconhecendo que você também errou em muitas coisas e por isso também ele errou. Quando vocês dois reconhecem, vocês podem reconhecer o que deu certo, os filhos que vocês tiveram, porque ele foi o pai e o marido certo para você com esses filhos, né? Ele, através desses filhos, te tornou mulher. E isso foi um plano divino, né? Tudo isso estava dentro de um plano divino. Quando você vê que isso está dentro de um plano divino, você o acolhe no seu coração como um homem muito importante na sua vida. E o seu marido, o que você pode dizer é, de repente, mostrar esse programa para ele, ou também você também respeitar essa primeira mulher que veio antes. Quanto mais você a respeita, quanto mais você deixa a relação deles com eles, mais você pode assumir o seu lugar na cama. E eu digo na cama, é ao lado dele. As mulheres têm que dormir do lado do coração dos homens. Se vocês estão invertidas nesse papel, dormindo na cama, andando na rua, isso precisa mudar, tá bom? Essa é uma dica prática também que eu dou a vocês.